Episódio 8, temporada 2. Muito perto do clímax da temporada. Muita coisa para mandar. Como as cenas de ações começam a valer mais do que qualquer outra coisa, talvez as frases diminuam um pouco agora. As cenas com um caráter mais filosófico começam a diminuir em função do que acontece em fim de temporada. Talvez por isso os vídeos comecem a ficar pouco mais curtos. Então, para compensar, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Na primeira cena é Yara tentando salvar Theon de Winterfell e a furada que ele está se metendo. Para justificar o laço de uma pessoa que entrou nessa temporada, há uma cena que narra os motivos. Yara diz: Theon, temos o mesmo sangue, amávamos a mesma mãe, toleramos o mesmo pai. Depois ela conta uma cena em que ele para de chorar no berço quando enxerga ela. Essa cena é muito bem construída para criar no espectador a relação de afeto entre eles. E se nós temos alguma afeição por Yara, isso se transfere para Theon e vice-versa. Jon, preso pelos selvagens, tem a vida ameaçada e é salvo por Ygritte. Ela ainda avisa: dívida quitada. Talissa, numa conversa com Robb e aquela tentativa de construir aquela aproximação sentimental e afetiva dos dois, expressa: filhos nem sempre admiram seus pais, acredite-me. Isso tem muito pouco a ver com eles, mais com a relação que alguns pais têm com os filhos naquela situação. Mas é a frase seguinte que Talissa marca: muitos lords preocupam-se com ouro e glória, não com o povo. Logo a seguir, Robb mantém a mãe prisioneira pela traição de ter soltado Jaime Lannister. E portanto começa agora a longa jornada de Jaime e Brienne rumo a King's Landing, rumo a Porto Real. Corin Halfhand, meia-mão, faz uma proposição para Jon muito sagaz talvez. Propõe que Jon deserte da Patrulha da Noite e se junte a Mance Rayder para descobrir exatamente como são os selvagens. A proposição é: Mance Rayder já foi um corvo, portanto conhece tudo da muralha e os seus atalhos. Conhece do sentimento de cada homem de preto, ou corvo como chamam, enquanto os Patrulheiros da Noite não sabem muito sobre os selvagens. A proposta chama a atenção de Jon, mas ele não parece definir se aceita ou não. Sentados em volta de uma mesa articulando a defesa de King's Landing, é de Bronn, o tosco Bronn, uma interessante frase naquela situação: não é a luta que mata mais, é a fome. Isso vale para os dias atuais? Talvez e muito. Costumamos lembrar da Segunda Guerra, do Afeganistão, da invasão do Iraque, mas não lembramos quantas pessoas morrem diariamente pela fome. É claro que aqui Bronn estava se referindo a fortes sitiados, populações inteiras privadas do que comer. Situações que a guerra transforma. Um exemplo: a Venezuela tem seus recursos bloqueados pelos Estados Unidos já há algum tempo para forçar a crise econômica em que ela vive, ou pelo menos para agravar a crise econômica em que ela vive. Países que vivem esses bloqueios econômicos dificilmente se superam se não tiver um apoio de alguém. Bronn acaba por receber um elogio de Varys depois da sua explanação: medidas extremas são necessárias. Ed Doloroso, um dos Patrulheiros da Noite, faz uma análise quase darwiniana dos patrulheiros. Patrulheiros bons não vivem muito. Os ruins também não. São os do meio que vivem mais. Interessante essa análise, porque se tu é ruim, não vai sobreviver num ambiente selvagem como aquele. Se tu é bom, tu é sempre colocado em missão. Um exemplo, neste momento na série, estão além da muralha Corin, Jon e o comandante Mormont, além de Ed Doloroso e tudo mais. Quem ficou na muralha são os intermediários. Os bons vão para a linha de frente, os ruins acabam morrendo para fazer número, e são os intermediários que sobrevivem mais. Os mais adaptados, o trio Ed, Green e Sam, acham obsidiana. Isso vai ser importante na série. Arya troca o último nome por uma fuga. De forma esperta, faz uma jogada com Jaqen H'ghar para que o último desejo, abre aspas, dela não seja matar alguém, mas sim fugir. O que acaba gerando algumas mortes, mas leva Jaqen H'ghar a se interessar por aquela menina. A cena seguinte: Cersei e Tyrion. Óbvio as minhas paixões. Já fica de cara aqui, óbvio que essa cena é fantástica e provavelmente a do episódio. Cersei começa com uma brincadeira. Essa minhoca que tem no meio das pernas pensa por ti.
Ela preparou alguma coisa para esta cena e é mostrar para Tyrion que prendeu a prostituta dele. Veja bem, isso tem uma série de implicações, porque Tyrion já foi, abre aspas, casado com uma prostituta contratada pelo pai. Novamente ele se afeiçoa a uma pessoa que ele não sabe quem é, alguém que veio lá de Essos, enfim. Apesar de ter uma conversa muito inteligente. Shae sabe ler. Só que a prostituta presa por Cersei e que apresenta ele é Ross, porque ela tinha um colar do leão. Se vocês lembrarem, Tyrion falou a Theon quando saiu de Winterfell que visitaria a Ross. E mais adiante Theon visita a Ross e percebe que ela tem um colar de leão no pescoço. O mais incrível de toda a cena é pensar que Peter Dinklage, o ator, faz o papel de Tyrion, que naquele momento faz o papel de um apaixonado, resignado por tudo aquilo. A perfeição da construção é tanta que Tyrion ainda ameaça Cersei de feri-la por causa daquilo. Cena seguinte, Robb aceita a proposta de Rose Bolton, que vai startar o seu filho bastardo para ir buscar a cabeça de Theon em Winterfell. Na sequência, Talisa entra na barraca e dentre a conversa sai: "Que rei quer ser?" E Robb responde: "Não sei." Mais uma vez Robb mostra que ele é movido pela vingança de matar seu pai, pela perspectiva de tirar Joffrey do trono, mas não sabe o que fazer a hora que chegar lá. Talisa conta então a história do afogamento do irmão e de como ninguém salvou o irmão da morte, e obviamente toda a cena é construída para que aquele personagem Robb se apaixone imediatamente e definitivamente por aquela enfermeira que prometeu o resto da vida tratar os enfermos, já que o irmão se salvou. Jaqen H'ghar consegue montar a estrutura e Arya foge. Num determinado momento da conversa de Davos com Stannis, Davos solta esta: "Filhos de lordes não querem comer com os pescadores." Sabe que isso me parece algum lugar muito próximo onde algumas pessoas da classe C e D começaram a subir e de repente os caras da classe B não admitem dividir o espaço? Você viu isso em algum lugar recente? Tipo, a faculdade era só para os ricos e de repente o filho do pedreiro tá lá? Ou o avião que só voava a classe B e passou a voar a classe C? Essa disputa pela manutenção do status quo é mais antiga que o Brasil. Nós só somos reflexo disso. Na sequência, Stannis conta por que a raiva que ele tem de Robert e de Renly. Afinal de contas, naquelas batalhas em que Robert se tornou rei, foi incumbido a ele guardar a ponta tempestade. O que ele fez muito bem. Passou fome, comeu cachorro, gato, rato, e como prêmio não recebeu o castelo. O mesmo castelo foi dado a Renly. A gente precisa cuidar dos nossos afetos. Ou, como diz Antoine de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, a gente é eternamente responsável por quem cativa. Joffrey, sobre receber a visita do tio Stannis, que está preparando uma emboscada para Porto Real, abre a espada e mostra: "Vou dar-lhe um sorriso vermelho de orelha a orelha." É inocente o menino. Logo depois, Tyrion tem uma conversa com Varys. Eles estão muito próximos, muito mesmo, quase confidentes, quase porque ainda não ganharam total confiança num do outro, mas um aposta no jogo do outro. E Tyrion faz uma reflexão sobre deuses, aquelas que eu adoro. O Senhor da Luz quer os inimigos queimados. O Deus afogado os quer afogados. Por que os deuses são tão cruéis? Onde está o Deus do sexo e do vinho? Eu acho que ele não foi apresentado a Baco, a Dionísio. Quando Varys fala da existência de Daenerys, Tyrion responde: "Um jogo de cada vez, amigo." Daenerys, na cena seguinte, está desesperada pelos dragões e apela ao afeto de Jorah, que ela desconfia que existe, para ir atrás dos seus dragões. E o escudeiro de Theon, aquele mesmo que o incentivou a tomar Winterfell, cobra: "Se quiser manter em silêncio, silencie-o." A série nos mostra que Bran e Brickon ainda estão vivos, mas ele ouve a conversa de Osha e Luwin por conta de tudo o que está acontecendo. Esse episódio fica claramente com a cena de Cersei e Tyrion. Eu acho que a segunda temporada inteira tem o seu ápice quando Cersei e Tyrion se encontram. Neste momento, no 7º episódio, então, temos a seguinte situação para os nossos 8 personagens. Bran reaparece e vai começar uma fuga. Arya fugiu da saia de Tywin Lannister.
era necessário. Sansa continua o seu calvário dentro do Red Keep e Jon capturado pelos selvagens. Cersei e Tyrion Lannister continuam um embate psicológico, filosófico, social deles pelo poder, e Jaime, agora prisioneiro de Brienne, começa uma volta até Red Keep. Daenerys tenta reverter a baixa sobre a perda dos dragões. Óbvio que a gente sabe que ela vai recuperar, mas é a angústia dela nessa situação que é forte. Vamos ao 9º episódio, aquele que promete o clímax da segunda temporada. Vamos lá?